Meus amados filhos e filhas em Cristo, paz e bem estejam em seus corações. Dirijo-me a vocês hoje com um apelo urgente, nascido do mais profundo amor paternal. Olho para o mundo e vejo tantos de vocês, filhos queridos, vivendo muito aquém das bênçãos extraordinárias que Deus deseja derramar em suas vidas. Vocês têm buscado milagres, têm clamado por transformações, têm pedido sinais da presença divina, mas muitos se perguntam: por que não vejo os milagres de Deus em minha vida? Esta pergunta ecoa no coração de inúmeros cristãos sinceros. Vocês frequentam as missas, rezam suas orações diárias, participam dos sacramentos, mas ainda assim, sentem que existe uma distância entre a fé que professam e o poder transformador que leem nas Escrituras. Como se houvesse um véu impedindo que experimentem plenamente os milagres que Deus prometeu. Venho hoje com uma mensagem de esperança e, ao mesmo tempo, de chamado à ação. Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que multiplicou pães e peixes, que curou enfermos e ressuscitou mortos, é o Deus que habita em cada tabernáculo de nossas igrejas e que deseja manifestar seu poder em sua vida hoje. Aproveito para lembrar você de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Deixe também nos comentários de onde você é. Adoro saber até onde essa palavra está chegando. O que mudou então? Por que os milagres parecem tão distantes da experiência cotidiana de tantos cristãos sinceros? A resposta, meus filhos amados, está em 3 pilares fundamentais da fé que, com o passar do tempo e a agitação da vida moderna, foram se enfraquecendo em nossas vidas. Estes 3 pilares, a confiança absoluta em Deus, a leitura e meditação das Escrituras e a perseverança nos tempos de prova, são como os 3 pés de um banquinho. Se um deles estiver quebrado ou mais curto que os outros, toda a estrutura se torna instável. Da mesma forma, quando negligenciamos qualquer um desses aspectos de nossa vida espiritual, criamos um desequilíbrio que impede o fluxo pleno das graças e milagres divinos. Prometo a vocês, se renovarem seu compromisso com estes 3 pilares, começarão a ver transformações que antes pareciam impossíveis. Famílias serão restauradas, corações serão curados, caminhos serão abertos onde antes só havia muros. Não porque eu digo, mas porque o próprio Senhor Jesus nos garantiu em João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Esta promessa é para você. Sim, para você que me ouve agora. Não é apenas para os santos canonizados, para os religiosos consagrados ou para cristãos de outras épocas. É para você hoje, neste momento exato de sua vida, com seus desafios particulares, com suas dores específicas, com seus sonhos ainda não realizados. Convido você a fazer comigo uma jornada de redescobrimento destes 3 pilares fundamentais da fé. Uma jornada que pode transformar radicalmente sua experiência cristã e abrir as comportas para os milagres de Deus em sua vida. Você está disposto a embarcar nesta aventura espiritual? Está pronto para reexaminar sua vida de fé e fazer os ajustes necessários para experimentar o poder de Deus em sua plenitude? Se seu coração diz sim, mesmo que seja um sim tímido, mesmo que venha acompanhado de dúvidas e hesitações, continue comigo. Pois ao final desta reflexão, você terá em mãos um mapa claro para fortalecer os 3 pilares essenciais que sustentarão os milagres em sua vida. Peço ao Espírito Santo que abra seu coração e sua mente para receber esta palavra, não apenas como mais uma mensagem espiritual, mas como um chamado divino para uma nova etapa em sua caminhada de fé. Meus queridos filhos e filhas, precisamos olhar com honestidade para uma realidade que aflige muitos cristãos hoje. Vivemos em uma época de fé fragilizada, uma fé que muitas vezes existe mais nas aparências do que na experiência profunda com Deus. Como resultado, os milagres que deveriam fazer parte da vida cotidiana do cristão tornaram-se raros, quase lendários. Externamente, nossa igreja está cheia. Vemos multidões em celebrações, procissões e eventos religiosos. Milhões se identificam como católicos em nosso país. No entanto, quantos desses milhões vivem uma fé capaz de mover montanhas? Quantos experimentam regularmente o poder transformador de Deus em suas vidas? Quantos podem testemunhar milagres concretos em seu dia a dia? A triste realidade é que muitos cristãos hoje vivem uma fé acomodada, uma fé de conveniência, que não incomoda, não desafia e, consequentemente, não transforma. Participamos dos rituais, conhecemos as orações,
Seguimos as tradições, e tudo isso é valioso. Mas muitas vezes falta a substância viva, a conexão vital com o poder de Deus. É como se tivéssemos uma lâmpada belíssima em nossa casa, com design elegante, material de qualidade, perfeitamente posicionada, mas desconectada da energia elétrica. A lâmpada está lá, é visível, é apreciável em sua forma, mas não cumpre sua função essencial: iluminar. Esta desconexão se manifesta de várias formas em nossa vida. Vejo cristãos que oram fervorosamente, mas ao menor sinal de que suas orações não serão atendidas exatamente como esperavam, abandonam a fé. Outros conhecem as Escrituras de memória. Podem citar versículos e passagens, mas não permitem que a palavra penetre profundamente em seu coração e transforme sua maneira de viver. Outros ainda perseveram em momentos de crise, mas com uma atitude de resignação amarga, não com a confiança jubilosa de quem sabe que está nas mãos de um Pai amoroso. O resultado desta fé fragilizada é uma vida cristã sem o vigor e a potência que Jesus prometeu. Em João capítulo 10, versículo 10, ele declarou: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." No entanto, quantos de nós podemos dizer que vivemos esta vida abundante? Quantos experimentamos a plenitude das promessas divinas? Muitos vivem uma espiritualidade de migalhas, contentando-se com pequenos momentos de consolo quando Deus deseja oferecer um banquete de graças. Conformam-se com melhorias graduais quando Deus deseja realizar transformações radicais. Agradecem por coincidências felizes quando Deus quer manifestar milagres evidentes. E não é por falta de amor ou generosidade divina. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos assegura: "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, oráculo do Senhor, pensamentos de paz e não de calamidade, de vos dar um futuro e uma esperança." O problema, meus filhos, não está na disponibilidade de Deus para realizar milagres, mas na nossa disponibilidade para recebê-los. É como se Deus estivesse diante de nós com as mãos cheias de dons extraordinários, mas nós mantivéssemos nossas mãos ocupadas com tantas outras coisas menos importantes, incapazes de receber o que Ele quer nos dar. Esta realidade de uma fé enfraquecida não é nova. Jesus frequentemente se deparou com a mesma situação durante seu ministério terreno. Lembrem-se de como ele disse, maravilhado, sobre o centurião romano em Mateus, capítulo 8, versículo 10. "Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." E como lamentou em sua própria cidade, conforme Marcos, capítulo 6, versículos 5, 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre. E estava admirado da incredulidade deles. A boa notícia, meus amados, é que esta situação pode mudar. A fé pode ser fortalecida. Os canais para os milagres podem ser desobstruídos. E isso começa com o fortalecimento dos 3 pilares fundamentais que sustentam uma vida de milagres. A Sagrada Escritura e a rica tradição de nossa igreja nos mostram claramente como estes 3 pilares, confiança absoluta em Deus, leitura e meditação das Escrituras, e perseverança nos tempos de prova, são fundamentais para uma vida de fé plena e aberta aos milagres divinos. Primeiro, examinemos a confiança absoluta em Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos esta bela exortação: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Notem bem, a confiança deve ser de todo o coração, não parcial, não condicional, não hesitante. E o resultado desta confiança plena é claro: Deus endireitará as veredas, abrirá os caminhos, removerá os obstáculos. Jesus enfatizou repetidamente a importância da confiança para a realização de milagres. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, ele afirma: "E tudo quanto pedirdes com fé em oração, vós o recebereis." E em Marcos, capítulo 9, versículo 23, diante do pai angustiado de um menino enfermo, Jesus declara: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Notem que Jesus coloca a possibilidade do milagre não na vontade de Deus, que está sempre inclinada para nosso bem, mas na capacidade do homem de crer. São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz: "Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam." A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele recompensa, que Ele responde, que Ele age em favor daqueles que o buscam. O segundo pilar, a leitura e meditação das Escrituras,
é igualmente respaldado por toda a revelação. No Salmo 1, versículos 2 e 3, lemos sobre o homem justo. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Notem a conexão direta entre a meditação constante na palavra e a promessa de prosperidade em tudo. Jesus mesmo estava completamente imerso nas Escrituras. Durante suas tentações no deserto, registradas em Mateus, capítulo 4, ele respondeu a cada ataque do inimigo com "está escrito", demonstrando como a palavra deve ser nossa defesa e nosso guia. E em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, ele diz: "Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O conhecimento transformador da verdade vem do permanecer na palavra. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbum, parágrafo 21, nos ensina: a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como também venerou o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da Palavra de Deus, quer da do corpo de Cristo. A palavra é equiparada ao próprio corpo de Cristo em sua capacidade de alimentar e sustentar a vida espiritual dos fiéis. Quanto ao terceiro pilar, a perseverança nos tempos de prova, a Escritura é abundante em ensinamentos. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos: "Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. A perseverança, por sua vez, deve levar a uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência." Jesus ensinou a importância da perseverança através da parábola da viúva persistente em Lucas, capítulo 18, mostrando que devemos orar sempre e nunca desanimar. E em João, capítulo 16, versículo 33, ele nos adverte e encoraja: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." São João Paulo II, em sua carta apostólica Salvifici Doloris, nos ensina que o sofrimento humano suscita compaixão, inspira também respeito e, a seu modo, intimida. Nele, efetivamente, está contida a grandeza de um mistério específico. Através da perseverança no sofrimento, participamos do mistério redentor de Cristo e abrimos espaço para sua ação miraculosa em nossas vidas. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2739, nos diz: "Esta luta da oração perseverante é uma decisão do coração, que não depende exclusivamente de nós, mas da ação do Espírito Santo. A perseverança é, portanto, um dom que devemos pedir e ao qual devemos corresponder." Estes três pilares não são invenções humanas ou modismos espirituais passageiros. São fundamentos sólidos, enraizados na revelação divina e no ensinamento constante da Igreja através dos séculos. Quando os fortalecemos em nossa vida, não estamos seguindo uma teoria humana, mas o próprio desígnio de Deus para uma vida de fé plena e aberta aos seus milagres. Meus queridos filhos e filhas, para que estes ensinamentos não permaneçam apenas como conceitos abstratos, quero compartilhar com vocês algumas histórias reais de pessoas que experimentaram o poder transformador destes três pilares em suas vidas. Estas não são lendas distantes, mas testemunhos de irmãos e irmãs na fé, que, como vocês, enfrentaram desafios e viram a mão de Deus agir de maneira extraordinária. Conheço uma senhora, vamos chamá-la Ana, que vivia uma fé tradicional e rotineira. Frequentava a missa aos domingos, rezava ocasionalmente, mas nunca havia experimentado um milagre concreto em sua vida. Quando seu filho adolescente começou a se envolver com drogas, Ana sentiu seu mundo desmoronar. Os médicos, as terapias, as intervenções familiares, nada parecia funcionar. Num momento de profundo desespero, Ana foi até uma capela de adoração e, pela primeira vez na vida, entregou-se completamente à vontade de Deus. "Senhor", ela orou, "não sei mais o que fazer. Entrego meu filho nas tuas mãos. Confio que teu amor por ele é maior que o meu. Faça o que for melhor, não segundo minha vontade, mas segundo a tua." Aquela oração marcou o início de uma transformação não apenas na vida de seu filho, mas na própria Ana. Ela começou a ler diariamente a Bíblia, buscando orientação divina. Perseverou em oração, mesmo quando as circunstâncias pareciam piorar. 3 meses depois,
seu filho teve uma experiência extraordinária durante uma missa de cura. Ele, que havia rejeitado completamente a fé, sentiu uma presença amorosa que o envolvia. Chorou como criança nos braços da mãe e, naquele dia, iniciou um processo de recuperação que os médicos classificaram como inexplicável. Hoje, 5 anos depois, ele não apenas está completamente livre das drogas, mas se tornou um líder de jovens em sua paróquia, ajudando outros que enfrentam os mesmos desafios. Quando Ana conta essa história, ela sempre enfatiza: o milagre não aconteceu quando eu tentava controlar tudo, mas quando finalmente confiei tudo a Deus. Não aconteceu quando eu lia a Bíblia por obrigação, mas quando comecei a mergulhar na palavra por amor, buscando realmente conhecer o coração de Deus. E principalmente, não aconteceu quando eu exigia resultados imediatos, mas quando perseverei na fé, confiando no tempo de Deus. Há também a história de Carlos, um empresário que via sua fé e sua vida profissional como compartimentos separados. Ele era um católico respeitável, mas Deus não tinha muito espaço em seus negócios. Quando sua empresa enfrentou uma crise devastadora, que ameaçava levar à falência e ao desemprego de dezenas de funcionários, Carlos se viu diante de um abismo. Um amigo o convidou para um retiro espiritual e inicialmente Carlos resistiu. Não tenho tempo para isso agora, mas, sem outras opções, acabou aceitando. Durante aquele fim de semana, Carlos teve um encontro profundo com as Escrituras. Uma passagem em particular tocou seu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Carlos percebeu que havia vivido exatamente o oposto, buscando primeiro todas estas coisas, e deixando Deus para depois. Ele tomou uma decisão radical: reestruturar sua empresa segundo princípios cristãos, não apenas no discurso, mas na prática. Implementou políticas justas, priorizou a ética nos negócios, criou um momento diário de oração opcional para os funcionários e começou a destinar uma parte dos lucros para obras sociais da igreja. Os consultores previram o desastre. Isso não é prático no mundo dos negócios. Mas Carlos perseverou, mesmo quando os resultados iniciais pareciam dar razão aos críticos. 6 meses depois, a empresa não apenas se recuperou da crise, mas começou a prosperar de maneira surpreendente. Novos clientes surgiram, oportunidades inesperadas se abriram, e o ambiente de trabalho se transformou completamente. Não posso explicar racionalmente o que aconteceu, testemunha Carlos. Decisões que pareciam arriscadas resultaram em sucesso. Portas que pareciam fechadas se abriram de repente. Pessoas que nunca esperaríamos como aliados se aproximaram de nós. Foi como se, ao colocar Deus no centro, todo o universo conspirasse a nosso favor. Lembro-me também de Mariana, uma jovem mãe que recebeu um diagnóstico devastador durante a gravidez. Seu bebê tinha uma grave malformação cardíaca e provavelmente não sobreviveria ao parto. Os médicos sugeriram várias vezes a interrupção da gravidez, mas Mariana e seu esposo, firmes em sua fé, recusaram. Em vez de se entregar ao desespero, Mariana intensificou sua vida de oração. Passou a participar da missa diariamente. Dedicava horas à leitura das Escrituras, especialmente dos Salmos e dos relatos de curas realizadas por Jesus. Quando as dúvidas e o medo a assaltavam, ela recorria a Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A gravidez prosseguiu com inúmeras complicações, e cada visita médica trazia notícias mais desanimadoras. Mas Mariana perseverou na fé. Quando o bebê nasceu, para a surpresa dos médicos, ele estava vivo. As cirurgias foram realizadas, uma após outra, e cada recuperação parecia um pequeno milagre. Hoje, 3 anos depois, seu filho não apenas sobrevive, mas se desenvolve normalmente, contrariando todas as expectativas médicas iniciais. O que aprendi, diz Mariana, é que o milagre nem sempre vem como um evento repentino e espetacular. Às vezes, é uma série de pequenas vitórias, de portas que se abrem quando menos esperamos, de forças que recebemos justamente quando achamos que não podemos mais continuar. E tudo isso vem da confiança, da intimidade com a palavra de Deus e da perseverança mesmo quando tudo parece perdido. Os milagres nem sempre são curas físicas espetaculares ou resoluções instantâneas de problemas. Muitas vezes, são transformações profundas em relacionamentos que pareciam irremediavelmente quebrados, libertações de vícios que pareciam invencíveis,
aberturas de caminhos profissionais onde só havia portas fechadas, ou simplesmente uma paz interior em meio a circunstâncias que antes causariam desespero. Chegou o momento, meus amados filhos e filhas, de olharmos para dentro de nós mesmos com sinceridade e coragem. Peço que façam uma pausa agora, que respirem profundamente e permitam que o Espírito Santo ilumine seu interior. Vamos examinar juntos como cada um dos 3 pilares se encontra em sua vida espiritual atual. Comecemos com o primeiro pilar: a confiança absoluta em Deus. Pergunte-se honestamente: até que ponto você realmente confia em Deus? Não com os lábios ou com declarações externas, mas no mais profundo do seu coração? Quando a vida toma um rumo inesperado, qual é sua primeira reação? Você se desespera, busca soluções puramente humanas, culpa-se ou culpa os outros? Ou sua primeira resposta é a confiança serena na providência divina, mesmo sem entender os caminhos de Deus? Reflita sobre suas preocupações diárias. Quantas horas você gasta ansioso com o futuro, com problemas financeiros, com relacionamentos, com a saúde? E quanto tempo você dedica a entregar genuinamente estas preocupações nas mãos de Deus? Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Pense em suas orações. Você ora como quem apresenta uma lista de exigências a um funcionário, ou como quem conversa intimamente com um pai amoroso que sabe o que é melhor para você? Suas orações terminam com um sincero, seja feita a vossa vontade, ou com um implícito, seja feita a minha vontade. Se você percebe que sua confiança em Deus é frágil ou condicional, não se condene. Reconhecer a verdade é o primeiro passo para o crescimento. A confiança plena não é conquistada da noite para o dia. É cultivada através de pequenos atos diários de abandono nas mãos de Deus. Agora, examinemos o segundo pilar: a leitura e meditação das Escrituras. Qual é sua relação atual com a Palavra de Deus? A Bíblia é para você um livro entre muitos, consultado ocasionalmente, ou é realmente o pão diário que alimenta sua alma? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia não por obrigação, mas por amor, com o desejo sincero de ouvir a voz de Deus falando ao seu coração? Quanto tempo você dedica diariamente à palavra, comparado ao tempo que passa nas redes sociais, assistindo televisão ou em outras atividades? Mais importante ainda, como você lê as Escrituras? De maneira superficial, correndo os olhos pelas palavras enquanto sua mente vagueia por 1000 outros assuntos? Ou com atenção plena, permitindo que cada palavra penetre profundamente em seu ser? Quando enfrenta uma decisão importante, você busca orientação nas Escrituras? Você conhece suficientemente a palavra para discernir a vontade de Deus em situações concretas de sua vida? Ou recorre à Bíblia apenas em momentos de crise extrema, como quem busca um amuleto de sorte? Se sua relação com as Escrituras não é tão íntima quanto deveria, não desanime. Cada dia é uma nova oportunidade para aprofundar esta relação vital com a palavra viva de Deus. Por fim, vamos examinar o terceiro pilar: a perseverança nos tempos de prova. Como você reage quando suas orações parecem não ser atendidas? Quando o sofrimento persiste? Quando a cura não vem? Quando o problema se agrava em vez de se resolver? Você mantém sua fé firme mesmo quando não vê resultados imediatos? Ou abandona rapidamente a oração quando ela não funciona como esperava? Quando passa por vales escuros em sua vida, você continua confiando no amor de Deus ou questiona sua bondade e providência? Reflita sobre as últimas dificuldades que enfrentou. Você as viu como oportunidades de crescimento espiritual, como convites para aprofundar sua fé? Ou as encarou apenas como obstáculos injustos, punições incompreensíveis ou sinais do abandono divino? Jesus nos alertou em Mateus capítulo 13 sobre a semente que cai em solo pedregoso, aquela que brota rapidamente, mas, não tendo raiz em si mesma, seca assim que vem o sol da tribulação. Suas raízes espirituais são profundas o suficiente para resistir às tempestades da vida. Este autoexame não visa desencorajá-los, meus filhos queridos, mas ajudá-los a identificar as áreas que precisam de fortalecimento em sua vida espiritual. Nenhum de nós é perfeito nestes 3 pilares. Todos estamos em processo de crescimento contínuo. O importante é reconhecer honestamente onde estamos agora e estar disposto a dar os próximos passos em direção a uma fé mais madura e aberta aos milagres de Deus. Meus amados filhos e filhas, vamos agora examinar mais detalhadamente as atitudes específicas que enfraquecem cada um dos 3 pilares fundamentais da fé. Ao identificar estes obstáculos com clareza,
podemos trabalhar conscientemente para removê-los de nossa vida espiritual. Comecemos com as atitudes que minam a confiança absoluta em Deus. O primeiro obstáculo é a ansiedade crônica. Quando nos permitimos viver em constante estado de preocupação sobre o futuro, estamos implicitamente declarando que não confiamos na providência divina. Jesus nos advertiu claramente em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Examine seu coração. Você passa mais tempo preocupando-se com problemas do que confiando em Deus para resolvê-los? Você tem dificuldade em dormir porque sua mente está repleta de cenários negativos sobre o que poderia acontecer? Essa ansiedade constante é um sinal claro de que sua confiança em Deus precisa ser fortalecida. O segundo obstáculo é o controle excessivo. Muitos de nós temos dificuldade em soltar as rédeas e permitir que Deus conduza a nossa vida. Queremos planejar cada detalhe, prever cada contingência, eliminar toda incerteza. Este desejo de controle, embora pareça prudência humana, frequentemente revela uma profunda falta de confiança no cuidado paternal de Deus. Pergunte-se: você consegue aceitar serenamente os imprevistos da vida, ou se desestabiliza completamente quando seus planos são alterados? Você consegue adaptar-se com flexibilidade às circunstâncias mutáveis, confiando que Deus pode extrair bem até das situações aparentemente negativas? O terceiro obstáculo à confiança é a autossuficiência. Em nossa sociedade que exalta a independência e o faça você mesmo, muitos cristãos vivem como se tudo dependesse exclusivamente de seus próprios esforços. Rezam pedindo a ajuda de Deus, mas agem como se ele não existisse. Reflita: em seus projetos e empreendimentos, você realmente conta com a assistência divina? Ou considera Deus apenas como um plano B para quando seus próprios recursos falharem? Você dá crédito a Deus pelos sucessos em sua vida, ou atribui tudo às suas próprias capacidades e esforços? Agora, vamos examinar as atitudes que enfraquecem o segundo pilar: a leitura e meditação das Escrituras. O primeiro obstáculo é a preguiça espiritual. Em um mundo de gratificações instantâneas, muitos de nós perdemos a capacidade de dedicar tempo e esforço consistentes às disciplinas espirituais. Preferimos conteúdos rápidos e fáceis, resumos e citações inspiradoras nas redes sociais, em vez do trabalho paciente de estudo e meditação das Escrituras. Pergunte-se honestamente: quantas vezes você pensou em ler a Bíblia, mas acabou optando por algo mais fácil ou relaxante? Quantas vezes você adiou seu momento com a palavra porque estava muito cansado ou sem tempo, mas encontrou energia e tempo para outras atividades menos importantes? O segundo obstáculo é a leitura superficial. Muitos cristãos leem a Bíblia de maneira mecânica, correndo os olhos pelas palavras sem permitir que elas penetrem o coração. Leem grandes quantidades de texto rapidamente, preocupados mais com a quantidade do que com a qualidade da leitura. Reflita: quando você lê as Escrituras, dedica tempo para meditar profundamente em cada passagem? Você permite que o texto o questione, o desafie, o transforme? Ou apenas confirma o que você já pensa e acredita, buscando versículos que apoiem suas opiniões pré-existentes? O terceiro obstáculo é a seletividade. Tendemos a nos concentrar nas partes da Bíblia que nos agradam ou nos confortam, evitando passagens que nos desafiam ou que contradizem nosso estilo de vida atual. Criamos assim uma fé sob medida, adaptada às nossas preferências, em vez de permitir que toda a palavra molde nossa vida. Examine-se: você lê a Bíblia integralmente? Ou se limita a alguns livros ou passagens favoritos? Você aceita e busca compreender até mesmo os textos mais difíceis ou exigentes, ou simplesmente os ignora? Você permite que a palavra questione seus valores, decisões e comportamentos, ou só busca nela confirmação para o que já pensa e faz? Por fim, vamos analisar as atitudes que minam o terceiro pilar: a perseverança nos tempos de prova. O primeiro obstáculo é a expectativa de gratificação imediata. Nossa cultura nos condicionou a esperar resultados rápidos em tudo. Quando aplicamos essa mentalidade à vida espiritual, ficamos facilmente desanimados se não vemos respostas imediatas às nossas orações. Pergunte-se: quanto tempo você está disposto a esperar pela resposta de Deus? Você desiste facilmente quando a solução não vem no seu tempo? Ou consegue perseverar na oração, confiando no tempo perfeito de Deus? O segundo obstáculo é a vitimização.
Quando enfrentamos dificuldades, é tentador adotar uma mentalidade de vítima. Por que isso está acontecendo comigo? O que fiz para merecer isso? Deus está me castigando. Esta atitude nos impede de ver as provações como oportunidades de crescimento e fortalecimento espiritual. Reflita. Como você interpreta as dificuldades em sua vida? Você as vê como punições, injustiças ou acidentes sem sentido? Ou consegue enxergá-las como convites ao crescimento, oportunidades para desenvolver virtudes como paciência, humildade e compaixão? O terceiro obstáculo é a comparação. Quando estamos sofrendo, frequentemente olhamos para outros que parecem ter uma vida mais fácil e nos perguntamos: por que eles são abençoados e eu não? Esta comparação gera inveja, amargura e pode levar ao afastamento de Deus. Examine seu coração. Você se compara constantemente com outros, especialmente em tempos difíceis? Você se ressente quando vê outros recebendo as bênçãos que você está pedindo? Ou consegue alegrar-se pelo bem dos outros, mesmo quando sua própria situação é desafiadora? O quarto obstáculo é a falta de comunidade de apoio. Deus nunca pretendeu que enfrentássemos nossas lutas sozinhos. Muitos cristãos tentam ser fortes e independentes, recusando-se a compartilhar seus fardos com a comunidade de fé. E assim, perdem um recurso vital para a perseverança. Pergunte-se: você tenta carregar seus fardos sozinho? Tem dificuldade em pedir ajuda, em compartilhar suas lutas com irmãos de fé que poderiam apoiá-lo em oração e presença? Você se isola em tempos de provação, em vez de buscar o conforto e a força da comunidade? O quinto obstáculo é a oração inconstante. Muitos começam a orar fervorosamente quando enfrentam problemas, mas à medida que a provação se prolonga, suas orações se tornam menos frequentes e menos fervorosas. Como a viúva da parábola de Jesus, precisamos aprender a orar sem desanimar. Reflita: sua vida de oração é consistente ou oscila conforme as circunstâncias? Você persevera em oração mesmo quando parece que nada está acontecendo? Ou sua disciplina de oração depende de resultados visíveis e rápidos? Meus queridos filhos, ao identificarmos estes obstáculos em nossa vida, não devemos nos desesperar ou nos condenar. Todos nós lutamos com estas tendências em maior ou menor grau. O importante é reconhecê-las honestamente e, com a graça de Deus, trabalhar persistentemente para superá-las, fortalecendo assim os três pilares fundamentais que sustentam uma vida aberta aos milagres divinos. Meus amados filhos e filhas em Cristo, chegamos ao momento decisivo de nossa jornada espiritual. O momento de passar da reflexão à ação, do reconhecimento à mudança concreta. Como nos exorta São Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta transformação começa com um sincero arrependimento por termos negligenciado os três pilares fundamentais da fé. Sim, precisamos reconhecer que, quando nossa confiança em Deus é parcial e condicional, quando nossa relação com as Escrituras é superficial e inconsistente, quando desistimos facilmente diante das provações, estamos pecando contra o amor de Deus, que merece nossa confiança total, nossa atenção plena e nossa perseverança inabalável. Convido-vos agora a um momento de silêncio interior, no qual possais apresentar a Deus um sincero ato de contrição por estas falhas. Pedi perdão por cada vez que duvidastes de sua bondade, por cada oportunidade desperdiçada de aprofundar vosso conhecimento de sua palavra, por cada momento em que o desânimo vos afastou da perseverança na oração. Este arrependimento não deve nos levar ao desespero, mas à esperança. Pois nosso Deus é, acima de tudo, um Deus de misericórdia e novas oportunidades. Como nos assegura o profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno e compassivo, paciente e grande em misericórdia, e muito inclinado a perdoar o castigo. Após este arrependimento sincero, encorajo-vos veementemente a buscar o sacramento da reconciliação. Na confissão sacramental, não apenas recebemos o perdão formal de nossos pecados, mas também graças especiais para fortalecer nossa vida espiritual. Confessai especificamente vossa falta de confiança em Deus, vossa negligência com a palavra e vossa inconstância na perseverança. Pedi ao sacerdote orientação específica para crescer nestas áreas. Tendo recebido o perdão sacramental, é hora de implementar mudanças concretas em nossa vida cotidiana. Permite-me oferecer-vos algumas sugestões práticas para fortalecer cada um dos três pilares.
para fortalecer a confiança absoluta em Deus. Primeiro, desenvolvei o hábito diário de entregar explicitamente vossas preocupações a Deus. Todas as manhãs, oferecei a Ele os desafios que tendes pela frente naquele dia. Todas as noites, libertai-vos de qualquer ansiedade acumulada, entregando-a nas mãos do Pai. Segundo, praticai o abandono deliberado em pequenas coisas. Quando enfrentardes pequenos imprevistos ou contrariedades durante o dia, em vez de vos irritardes, dizei interiormente: Jesus, confio em ti. Sei que até isto está em tuas mãos. Terceiro, mantende um diário de gratidão, no qual anotais diariamente as maneiras específicas pelas quais Deus cuidou de vós. Ao criar um registro concreto da fidelidade divina em vossa vida, fortalecereis vossa confiança para os desafios futuros. Para fortalecer a leitura e meditação das Escrituras, primeiro, estabelecei um compromisso diário inegociável com a Palavra de Deus. Mesmo que sejam apenas 15 minutos, este tempo deve ser sagrado, protegido de distrações e interrupções. É melhor um tempo curto, mas consistente, do que longas sessões ocasionais. Segundo, praticai a Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia, que envolve 4 passos: leitura atenta do texto, meditação sobre seu significado, oração a partir do que o texto suscita em vós e contemplação da presença de Deus. Este método antigo da Igreja transforma a leitura bíblica em um verdadeiro encontro com Deus. Terceiro, buscai aplicação prática imediata. Após cada leitura, perguntai-vos: como esta passagem deve mudar minha vida hoje? E então, estabelecei uma ação concreta, por menor que seja, para aplicar o que aprendestes. Para fortalecer a perseverança nos tempos de prova, primeiro, cultivai uma comunidade de apoio espiritual. Identificai pelo menos 2 ou 3 pessoas de fé madura, com quem possais compartilhar vossas lutas e de quem possais receber encorajamento nos momentos difíceis. Ninguém deve carregar seus fardos sozinho. Segundo, mantende um diário de vossas provações e orações. Anotai não apenas os desafios que enfrentais, mas também os sinais sutis da presença e da ação de Deus em meio à dificuldade. Com o tempo, este registro vos ajudará a perceber padrões da atuação divina que talvez não notaríeis de outra forma. Terceiro, comprometei-vos a um período específico de oração perseverante. Escolhei uma intenção importante e determinai-vos a orar por ela diariamente durante um período fixo, talvez 30 dias, 3 meses ou 1 ano. Esta disciplina vos ensinará a perseverar, mesmo quando não vedes resultados imediatos. Meus queridos filhos, estas práticas não são fórmulas mágicas, mas disciplinas espirituais que, praticadas com fidelidade e amor, gradualmente fortalecerão os 3 pilares fundamentais da fé em vossa vida. E à medida que estes pilares se fortalecem, vossa vida se tornará cada vez mais receptiva aos milagres de Deus. Lembrai-vos sempre: o maior milagre não é a transformação das circunstâncias externas, mas a transformação interior que nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo. Como diz São Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esta transformação é o verdadeiro milagre pelo qual devemos ansiar acima de tudo. E é um milagre que Deus está sempre disposto a realizar em nós, se apenas lhe abrirmos as portas de nosso coração através da confiança plena, da intimidade com sua palavra e da perseverança fiel. Meus amados filhos e filhas em Cristo, chegamos ao fim de nossa jornada de reflexão sobre os 3 pilares fundamentais que sustentam uma vida aberta aos milagres de Deus. Resumamos o caminho que percorremos juntos. Vimos como a confiança absoluta em Deus, a leitura e meditação das Escrituras e a perseverança nos tempos de prova formam a base sólida sobre a qual os milagres divinos podem se manifestar em nossa vida. Exploramos os fundamentos bíblicos e doutrinais destes pilares. Ouvimos histórias inspiradoras de pessoas que, ao fortalecerem estes aspectos de sua vida espiritual, experimentaram transformações extraordinárias. Examinamos honestamente as áreas em que precisamos crescer e identificamos os obstáculos que precisamos superar. E, finalmente, comprometemo-nos com passos concretos para fortalecer cada pilar em nossa vida cotidiana. Agora, meus queridos filhos, é hora de passar das palavras à ação, como nos adverte São Tiago em sua epístola, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra,
e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Proponho-vos, portanto, um desafio prático para os próximos 21 dias. O tempo que, segundo os especialistas, é necessário para formar um novo hábito. Durante estas 3 semanas, convido-vos a implementar as seguintes práticas em vossa vida diária. Primeiro, no início de cada dia, fazei uma breve oração de entrega total a Deus. Podeis dizer simplesmente: Pai Celestial, entrego a Ti este dia com todas as suas alegrias e desafios. Confio plenamente em Tua providência e amor. Seja feita a Tua vontade em minha vida hoje. Esta simples oração, feita com sinceridade, fortalecerá gradualmente vossa confiança em Deus. Segundo, dedicai pelo menos 15 minutos diários à leitura orante da Bíblia. Não vos preocupeis com a quantidade de texto que conseguireis ler. Concentrai-vos na qualidade de vossa interação com a palavra. Uma única frase, profundamente meditada, pode transformar vosso dia e, com o tempo, vossa vida. Terceiro, ao final de cada dia, escrevei em um caderno ou diário 3 maneiras específicas pelas quais vistes a mão de Deus agindo em vossa vida naquele dia. Podem ser sinais sutis de sua presença, pequenas coincidências, momentos de consolo interior ou graças recebidas. Este exercício vos ajudará a desenvolver olhos espirituais que percebem a ação contínua de Deus em vossa vida. Quarto, identificai uma área específica em que precisais perseverar. Talvez uma oração não atendida, um relacionamento difícil, uma luta interior persistente. E comprometei-vos a não desistir durante estes 21 dias. Mesmo quando não virdes progresso visível, continuai confiando, orando e esperando. Quinto, compartilhai esta mensagem com pelo menos 2 outras pessoas que poderiam se beneficiar dela. Explicai-lhes os 3 pilares e convidai-as a se juntarem a vós neste desafio de 21 dias. A caminhada espiritual é sempre mais rica e frutífera quando feita em comunidade. Se permanecerdes fiéis a estas práticas durante 21 dias consecutivos, prometo-vos que começareis a notar uma diferença em vossa vida espiritual. Talvez não sejam mudanças dramáticas ou espetaculares imediatamente, mas serão os primeiros sinais de uma transformação mais profunda que está por vir. E lembrai-vos sempre: Deus quer operar milagres em vossa vida, ainda mais do que vós mesmos desejais experimentá-los. Como um pai amoroso, ele se deleita em dar boas dádivas a seus filhos. Mas, como qualquer relacionamento genuíno, a relação com Deus requer confiança, comunicação constante e perseverança através dos altos e baixos da vida. Os milagres não são eventos isolados ou arbitrários, são manifestações do amor de Deus que brota naturalmente em um terreno bem preparado. Ao fortalecerem os 3 pilares fundamentais, vós estáis preparando o terreno de vosso coração para receber as sementes dos milagres divinos. Alguns de vós talvez estejam pensando: isto parece difícil. Não sei se conseguirei. E tendes razão, por nossas próprias forças, este caminho seria impossível. Mas não estamos sozinhos nesta jornada. O Espírito Santo, o grande consolador e fortalecedor, está sempre conosco, pronto a nos ajudar se apenas o invocarmos com humildade e confiança. Como promete São Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta não é uma afirmação de autossuficiência, mas de profunda dependência da graça divina que nos capacita a ir além de nossas limitações humanas. Meus amados filhos e filhas, se esta mensagem tocou vosso coração, se sentistes o Espírito Santo movendo-se em vosso interior enquanto refletíamos sobre estes 3 pilares fundamentais da fé, manifestai vossa adesão com um amém ou eu recebo esta palavra nos comentários. Vossa resposta não é apenas um encorajamento para outros que assistirão a este vídeo, mas também uma declaração pública de vosso compromisso com uma vida de fé mais profunda e aberta aos milagres de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, fortalecendo os pilares de vossa fé e preparando vosso coração para receber os milagres que Deus, em seu infinito amor, deseja realizar em vossa vida. Abençoo-vos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.